Olá, meu nome é Isaac e faço parte da equipe. Exemplificarei sobre passagem de parâmetros em C Sharp. E agora nós vamos discutir sobre o conceito de parâmetros, da passagem de parâmetros. Conceito da aula 11 e da aula 12. Passagem de parâmetros e passagem de parâmetros por cópia. Pois bem, vamos começar com o conceito de passagem de parâmetros. Passagem de parâmetros é definir a maneira do que os dados são recebidos e retornados em um subprograma. Subprograma pode ser interpretado como uma função ou procedimento, beleza? Então vamos lá. Ao criar uma função, a gente define os parâmetros que ela vai aceitar. Na hora quando a gente cria, a função, a gente está definindo os parâmetros. E daí, na chamada da função, na invocação do procedimento ou da função, a gente vai associar tais parâmetros aos argumentos, que são os valores passados na hora da chamada. Então, observa aqui, são definidos os parâmetros na declaração da função ou do procedimento e os argumentos na chamada dele. Exemplo desse código, nós temos aqui, nesta função aqui, a gente tem o argumento que a gente vai passar e o parâmetro que a função espera receber, tipo int, né? E aqui, observa que é o mesmo tipo de variável. Então, a gente tem que os argumentos, são o que a gente vai passar para a função. Eles devem casar com o tipo e a posição da qual eu estou dando a ordem de fazer. Porque se uma dessas condições falhar, ocorre um erro. E a gente tem que, em próxima etapa, quando a gente vai realizar a chamada do procedimento ou da função, a gente tem que observar se eles possuem os parâmetros definidos, né? É o que a gente tem que fazer. Para poder passar, tem que saber se pode passar. E se pode passar, a gente tem que, a parte do subprograma, que a gente chamou, deve definir um valor para cada um deles. Para daí, a gente definir os argumentos, que é basicamente o seguinte. Para a gente poder passar os argumentos, a gente tem que saber se tem argumento para ser passado. Bom, aqui tem um argumento. Qual é o tipo dele? Tipo int. Então, quando eu for passar, eu tenho que passar um tipo int, na mesma posição da qual eu defini esta etapa. Há também que modos de passagem de parâmetros. Existem dois tipos, por cópia ou por referência, para C Sharp. E entender isso é importante para a gente fazer uma boa função ou procedimento, uma boa abstração. Para a gente passar um parâmetro por cópia, tem algumas maneiras de fazer isso. E quando a gente fala por cópia, de acordo com as nossas aulas teóricas também, a gente tem que entender que é por valor, quando a gente fala comumente por cópia. E quando o parâmetro é passado por valor, o valor do argumento, no momento, quando a gente vai e passa, ele é copiado para dentro do escopo da função. Mas fora, ele não tem interferência nenhuma, porque o argumento ele é apenas um valor de entrada para o parâmetro que é correspondente a ele. E daí, quando eu passo por valor, eu crio uma variável local. E ele vai receber o argumento e não tem mudança nenhuma alteração fora do escopo da função. Ela é usada nessa passagem por cópia do valor para não alterar o valor da variável fora do escopo da função. Como, por exemplo, no código, eu tenho aqui a passagem por valor, que é o valor do argumento não é alterado fora do escopo da função. Por exemplo, se eu passei aqui arg recebe 4 e passo para dentro dessa função, quando eu vier para cá, posso fazer o que eu quiser aqui, independente. Quando eu for imprimir o valor de arg, pois por ser uma passagem por valor, logo eu tenho como 4, por exemplo. Agora, se eu passar por referência, que é diferente de passar por valor, eu tenho o seguinte. Na passagem de parâmetros por referência, o conceito nos indica que ela é usualmente utilizada quando a gente deseja alterar o valor do argumento, E daí é o seguinte, a gente vai fazer isso quando a alteração feita no parâmetro, quando a gente deseja, alterar o argumento associado a este parâmetro. Daí, quando a passagem por referência, o que é fornecido ao parâmetro do subprograma da abstração, a função, o procedimento, não é uma cópia, mas do valor do argumento, como era na passagem por valor.
mas a localização na memória do computador. Lembra lá de ponteiro em C? Essa é o conceito disso. Esse é o conceito. Lembra do endereço de memória usado em ponteiro? É justamente isso. O conceito, né, da passagem por referência. Se alterado o valor, então também é refletido na memória e também no estado do programa, ou seja, fora do escopo da função. E daí, nesse código a gente tem que, para essa passagem em C Sharp, é muito comumente usado a passagem por referência, né, as palavras-chave ref ou out. Neste exemplo aqui temos ref. Ref tenta entender como ref de referência. E observa o seguinte, é bem parecido com o mesmo exemplo do código anterior, mas aqui a gente tem que nós queremos alterar o valor desta variável, do argumento passado na função. Logo, pelo conceito de C Sharp, eu posso passar como a palavra-chave ref, e aqui da mesma forma também, e quando eu alterar, por referência alterada na memória, né, como foi explicado anteriormente, o valor vai ser alterado. Ou seja, quando compilar, vai dar valor de 16. É importante salientar que o código-fonte para este exemplo foi retirado da documentação da Microsoft, como vocês podem ver neste link aqui.